no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 18, versículo 10 em diante. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Aqui a palavra do Senhor vai nos contar sobre a prisão de Jesus. Jesus, ele vai com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, como a palavra fala. E Judas sabia sobre aquele lugar porque Jesus já tinha ido com os seus discípulos ali naquele lugar por várias vezes. E vem aquelas pessoas para prender Jesus, os oficiais, os principais sacerdotes, fariseus. Veio ali, o texto vai dizer, com lanternas e tochas e armas. E ali eles aprisionam a Jesus. Mas o que eu quero deixar frisado nesta noite é sobre a atitude que Pedro cometeu. Pedro desembainhou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Pedro ele agiu de forma errada porque ele não teve o controle emocional em ver aquela situação e ficar quieto. Muitas vezes, irmãos, a gente vai precisar o quê? Somente observar e não reagir. Por quê? Porque tem situação na nossa vida que não vai precisar de uma reação, somente de quê? De você estar ali observando sem reagir, sem tomar uma atitude. Pedro ele não entendeu o que Jesus precisava passar e por isso que ele agiu daquela forma. E tem muitas pessoas que não entendem o que é necessário a gente passar e muitas das vezes quer agir de forma errada e precipitada. Nós não podemos agir como Pedro. Por quê? Jesus ele precisava passar por tudo aquilo, mas Pedro não entendeu que ele precisava passar. Quando nós não sabemos de fato o que algo significa, nós não podemos tomar atitudes precipitadas. Não adianta querermos agir com a força do nosso braço, porque o que tiver para cumprir na nossa vida vai cumprir. Pedro ele não se conteve e acabou fazendo o que não devia. Haverá situações que a gente vai desejar ter uma reação, mas o melhor e o mais certo a se fazer é conter as emoções para não acabar fazendo o que não deve. Quantas situações a gente vê por aí que uma atitude precipitada já destruiu o casamento, já acabou com família, já destruiu sonhos, isso é muito sério. Muitos pensam que só vão ter valor e importância quando mostrar a força do seu braço. Mas isso não é verdade. Na verdade, você vai impressionar muito mais quando você ser sábio se posicionar diante de situações que querem ver você expondo a sua ira, mas se você ter calma, se você ter domínio próprio e mansidão, você vai mostrar muito mais sabedoria e muito mais valor, você vai impressionar muito mais. Jesus, ele é o exemplo disso, porque Jesus ele recebeu vários testemunhos falsos, mas ele não abriu a sua boca, mesmo tendo toda a sabedoria para poder argumentar. Existem situações que não precisa você dar explicação ou até mesmo reagir diante delas. Jesus, ele não elogiou a atitude que Pedro tomou. Por quê? Porque era uma atitude errada. Você não ganha só quando você fere. Você aprende, você é muito mais sábio quando você não fere ninguém. O coração do homem é enganoso. Nós não podemos agir e reagir segundo a intenção do nosso coração. Por quê? Porque quando nós agimos segundo a intenção do nosso coração, nós podemos acabar fazendo o que é errado e acabar vivendo aquilo que nós não deveríamos viver. Jesus, ele disse que nós seríamos conhecidos como seus discípulos se nós amarmos uns aos outros. E não foi essa marca que Pedro deixou para aquelas pessoas no momento que foram prender Jesus. Pedro agiu com ira e acabou deixando uma marca e uma má impressão errada por conta de um momento de ira, por conta de não pensar antes de agir. Nós não podemos e não fomos chamados para atender o desejo da nossa carne, e sim para fazer a vontade de Deus. Pedro ele teve uma atitude assim, ele foi impulsivo, ele tomou uma atitude que ele não deveria, mas o que nós podemos aprender é o quê?
que nem sempre o melhor a se fazer é reagir, que nem sempre o melhor a se fazer é ir adiante, é ir lutar com a força do nosso braço. Nós precisamos parar e analisar todas as situações que se apresentarem diante de nós e nós devemos ter a sabedoria de agir corretamente. Não é ferindo as pessoas que nós vamos ser bem-sucedidos e que nós vamos mostrar que somos os poderosos. Não é isso que o Senhor nos chamou para viver. Não é ferindo as pessoas, é amando elas. Não é julgando o nosso próximo, é estendendo a mão e ajudando ele a se levantar. Nós precisamos o quê? Viver a palavra do Senhor. Jesus ele responde a Pedro: põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Ou seja, Pedro parecia que ele queria o quê? Impedir de Cristo viver aquilo que Deus determinou. E nós não podemos impedir que o cumprimento da palavra de Deus não se cumpra na nossa vida, porque nós não temos essa capacidade. Então, tudo que está determinado para acontecer na nossa vida vai acontecer. Tudo aquilo que Deus estabeleceu vai acontecer. Então, nós não podemos deixar com que a nossa vida, nós venhamos ter atitudes de ignorância, atitudes impulsivas e acabar se desviando do propósito. Não adianta, irmãos, não adianta mesmo querer agir na força do braço, mostrar que é forte e poderoso, porque no reino dos céus, grande é aquele que se faz menor. No reino dos céus, as intenções são contrárias, né? As posições são contrárias. No reino dos céus, para ser grande lá, tem que ser menor aqui. Aqui na terra, não. Você só tem valor. Quanto mais você é grande, mais valor você tem. Mas no reino dos céus, quanto menos você é, mais grande você pode alcançar, não é verdade? Então nós não podemos o quê? Querer agir com a força do nosso braço, querer mostrar que nós sabemos de tudo, porque o controle está na mão de Deus. Amém? Que você possa receber essa palavra e que ela fale tremendamente no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida e tenha uma ótima noite.